Liturgia do dia 5 de fevereiro de 2023, quinto domingo do tempo comum. Memória de Santa Águeda, Virgem e Mártir. Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. Assim diz o Senhor: reparte o pão com o faminto, acolhe em casa os pobres e peregrinos. Quando encontrares um nu, cobre-o, e não desprezes a tua carne. Então brilhará tua luz como a aurora, e tua saúde há de recuperar-se mais depressa. À frente caminhará tua justiça, e a glória do Senhor te seguirá. Então invocarás o Senhor, e Ele te atenderá. Pedirás socorro, e Ele dirá: eis-me aqui. Se destruíres teus instrumentos de opressão e deixares os hábitos autoritários e a linguagem maldosa, se acolheres de coração aberto o indigente e prestares todo o socorro ao necessitado, nascerá nas trevas a tua luz, e tua vida obscura será como o meio-dia. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Salmo responsorial é o de número 111. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez, permanece para sempre o bem que fez. Ele é correto, generoso e compassivo, como luz brilha nas trevas para os justos. Feliz o homem caridoso e prestativo, que resolve seus negócios com justiça. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez, permanece para sempre o bem que fez, porque jamais vacilará o homem reto, sua lembrança permanece eternamente. Ele não teme receber notícias más, confiando em Deus seu coração está seguro. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez, permanece para sempre o bem que fez. Seu coração está tranquilo e nada teme. Ele reparte com os pobres os seus bens, permanece para sempre o bem que fez, e crescerão a sua glória e seu poder. Uma luz brilha nas trevas para o justo, permanece para sempre o bem que fez, permanece para sempre o bem que fez. Segunda leitura. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, quando fui à vossa cidade anunciar-vos o mistério de Deus, não recorri a uma linguagem elevada ou ao prestígio da sabedoria humana, pois entre vós não julguei saber coisa alguma, a não ser Jesus Cristo e este crucificado. Aliás, eu estive junto de vós com fraqueza e receio, e muito tremor.
Também a minha palavra e a minha pregação não tinham nada dos discursos persuasivos da sabedoria, mas eram uma demonstração do poder do Espírito, para que a vossa fé se baseasse no poder de Deus e não na sabedoria dos homens. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornar insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde brilha para todos que estão na casa. Assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A palavra de Deus deste quinto domingo do tempo comum convida-nos a refletir sobre o compromisso cristão. Aqueles que foram interpelados pelo desafio do reino não podem remeter-se a uma vida cômoda e instalada, nem refugiar-se numa religião ritual e feita de gestos vazios, mas têm de viver de tal forma comprometidos com a transformação do mundo que se tornem uma luz que brilha na noite do mundo e que aponta no sentido deste mundo de plenitude que Deus prometeu aos homens, o mundo do reino. No Evangelho, Jesus exorta os seus discípulos a não se instalarem na mediocridade, no comodismo, no deixar andar, e pede-lhes que sejam o sal, que dá sabor ao mundo e que testemunha a perenidade e a eternidade do projeto salvador de Deus. Também os exorta a serem uma luz que aponta no sentido das realidades eternas, que vence a escuridão do sofrimento, do egoísmo, do medo e que conduz ao encontro de um reino de liberdade e de esperança. A primeira leitura apresenta as condições necessárias para ser luz. É uma luz que ilumina o mundo, não quem cumpre ritos religiosos estéreis e vazios, mas quem se compromete verdadeiramente com a justiça, com a paz, com a partilha, com a fraternidade. A verdadeira religião não se fundamenta numa relação platônica com Deus, mas num compromisso concreto que leva o homem a ser um sinal vivo do amor de Deus no meio dos seus irmãos. A segunda leitura avisa que ser luz não é colocar a sua esperança de salvação em esquemas humanos de sabedoria, mas é identificar-se com Cristo e interiorizar a loucura da cruz, que é o dom da vida. Pode-se esperar uma revelação da salvação no escândalo de um Deus que morre na cruz? Sim, é na fragilidade e na debilidade que Deus se manifesta. O exemplo de Paulo, um homem frágil e pouco brilhante, demonstra-o. Com relação ao Evangelho, continuamos no contexto do Sermão da Montanha. Jesus está, na versão de Mateus, no cimo de um monte, a apresentar a nova lei que deve reger a caminhada do novo povo de Deus na história. Já vimos no domingo passado que a indicação geográfica no cimo de um monte nos transporta à montanha do Sinai, onde Yahvé se revelou ao seu povo e lhe deu a sua lei. Aqui, Jesus é, portanto, apresentado como o Deus que no cimo de um monte dá ao seu povo os mandamentos da nova aliança. Mateus agrupa neste primeiro discurso
um conjunto de ditos de Jesus, provavelmente pronunciados em contextos e ocasiões diversas, destinados a proporcionar à comunidade concreta ao que o Evangelho se destinava um conjunto de ensinamentos básicos para a vida cristã. O texto que nos é proposto reúne duas parábolas, a do sal e a da luz, destinadas a pôr em relevo o papel do novo povo de Deus no mundo e a definir a missão daqueles que aceitam viver no espírito das bem-aventuranças. Depois de apresentar a nova lei, as bem-aventuranças, Jesus define a missão do novo povo de Deus. A primeira comparação é a do sal. O sal é, em primeiro lugar, o elemento que se mistura na comida e que dá sabor aos alimentos. Também é um elemento que assegura a conservação dos alimentos e a sua incorruptibilidade. Simboliza nesta linha aquilo que é inalterável. No Antigo Testamento, o sal é usado para significar o valor durável de um contrato. Nesse contexto, falar de uma aliança de sal é falar de um compromisso permanente, perene. Dizer que os discípulos são o sal significa, portanto, que os discípulos são chamados a trazer ao mundo essa coisa a mais que o mundo não tem e que dá sabor à vida dos homens. Significa também que da fidelidade dos discípulos ao programa enunciado por Jesus, as bem-aventuranças, depende a perenidade da aliança entre Deus e os homens e a permanência do projeto salvador e libertador de Deus no mundo e na história. A referência à perda do sabor, se o sal perder o sabor já não serve para nada, destina-se a alertar os discípulos para a necessidade de um compromisso efetivo com o testemunho do reino. Se os discípulos de Jesus recusarem ser sal e se demitirem das suas responsabilidades, o mundo guiar-se-á por critérios de egoísmo, de injustiça, de violência, de perversidade, e estará cada vez mais distante da realidade do reino que Jesus veio propor. Nesse caso, a vida dos discípulos teria sido inútil. A segunda comparação é a da luz. Para a explicar, Jesus utiliza duas imagens. A primeira imagem, a da cidade situada sobre um monte, leva-nos a Isaías 60, onde se fala da luz de Deus, que devia brilhar sobre Jerusalém, e a partir de lá iluminar todos os povos. A interpretação judaica de Isaías 63 aplicava a frase a Israel. O povo de Deus devia ser o reflexo da luz libertadora e salvadora de Yahvé diante de todos os povos da terra. A segunda imagem, a da lâmpada colocada sobre o candelabro, a fim de alumiar todos os que estão em casa, repete e explicita a mensagem da primeira. Os que aderem ao reino devem ser uma luz que ilumina e desafia o mundo. É possível que haja ainda, nestas imagens, uma referência ao servo de Yahvé, de Isaías 42 e Isaías 49, apresentado como a luz das nações. De qualquer forma, a verdade é que, na perspectiva de Jesus, essa presença da luz de Deus para iluminar as nações dar-se-á doravante nos discípulos, ou seja, naqueles que aceitaram o apelo do reino e aderiram à nova lei, as bem-aventuranças propostas por Jesus. Eles são a Nova Jerusalém, ou o novo servo de Yahvé, de onde a proposta libertadora de Deus irradia e a partir de onde ela transforma e ilumina a vida de todos os homens. Estas duas imagens não pretendem, contudo, dizer que os discípulos de Jesus devem aparecer, mostrar-se, escolherem lugares de visibilidade de onde as massas os admirem e os aplaudam, mas pretende dizer que a missão das testemunhas do reino deve levá-las a dar testemunho, a questionar o mundo,
a ser uma interpelação profética, a ser um reflexo da luz de Deus, e que não devem esconder-se, demitir-se da sua missão, fugir às suas responsabilidades. Essas boas obras que os discípulos devem praticar e que serão um testemunho do reino para os homens, são provavelmente aquelas que Mateus apresenta na segunda parte das bem-aventuranças: a misericórdia. Um coração capaz de compadecer-se, de amar, de perdoar, de se comover, de se deixar tocar pelos sofrimentos e angústias dos irmãos. A pureza de coração, a honestidade, a lealdade, a verdade, a verticalidade, a defesa intransigente da paz, a recusa da violência e da lei do mais forte, a luta pela reconciliação e da justiça. É desse labor dos discípulos que nascerá o mundo novo, o mundo do reino. A missão dos discípulos é, portanto, a de dar sabor ao mundo, garantir aos homens a perenidade da aliança e iluminar o mundo com a luz de Deus. Eles são as testemunhas dessa realidade nova que nasce da oferta da salvação e da vivência das bem-aventuranças. Neles tem de estar presente essa realidade nova que Jesus chamava reino. Hoje a Igreja faz memória a Santa Águeda, virgem e mártir. Foi martirizada em Catânia, na Sicília, provavelmente na perseguição de Décio. O seu culto propagou-se desde a antiguidade por toda a Igreja, e seu nome foi incluído no cânon romano. A comemoração do aniversário de Santa Águeda nos reúne a todos neste lugar, como se fôssemos um só. Bem conheceis, meus ouvintes, o combate glorioso desta mártir, uma das mais antigas e ao mesmo tempo tão recente que parece estar agora mesmo lutando e vencendo através dos divinos milagres com os quais diariamente é coroada e ornada. A Virgem Águeda nasceu do Verbo de Deus imortal e seu único filho, que também padeceu a morte por nós. Com efeito, João, o teólogo, assim se exprime: a todos aqueles que o receberam, deu-lhes a capacidade de se tornarem filhos de Deus. É uma virgem esta mulher que nos convidou para o sagrado banquete. É a mulher desposada com um único esposo, Cristo. Para usar as mesmas expressões do apóstolo Paulo ao falar da união conjugal. É uma virgem que pintava e enfeitava os olhos e os lábios com a luz da consciência e a cor do sangue do verdadeiro e divino Cordeiro, e que pela meditação contínua trazia sempre em seu íntimo a morte daquele que tanto amava. Do sermão na festa de Santa Águeda de São Metódio da Sicília, bispo. Vamos pedir a Deus que nos auxilie no dia de hoje para que possamos permanecer na sua santa vontade. Pedimos também a intercessão da Virgem Maria, de Santa Águeda e todos os anjos e santos de Deus. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Oração. Ó Deus, que Santa Águeda, Virgem e Mártir, agradável ao vosso coração pelo mérito da castidade e pela força do martírio, implore vosso perdão em nosso favor. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Tenham todos um abençoado domingo. Fiquem na santa paz de Jesus. Se inscrevam no canal, deixem seu like e compartilhem essa mensagem com seus amigos. Um grande abraço e até o próximo vídeo.